Vamos reagir. Olá, agora acho que sim, que já me estão a ouvir. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Smart Talk by Clinique. Começo por me apresentar, sou a Susana Chaves e quero agradecer antes de mais à marca Clinique, com quem já tenho um percurso de colaboração e de cumplicidade há muitos anos. Eu sou jornalista, fui jornalista durante 25 anos, trabalho há 30 anos ligada à área da beleza e da cosmética. E a maior parte destes anos acompanhei sempre de perto a marca Clinique, mas não só, a minha relação com esta marca vem de muito cedo, vem desde os 16 anos, quando poupei para comprar pela primeira vez os meus primeiros produtos cosméticos, os famosos 3 passos da Clinique, que eu tinha visto nas revistas internacionais que a minha mãe tinha em casa. Portanto, é um grande prazer estar aqui, hoje com 53 anos, não fechando um ciclo, mas continuando um ciclo nesta passagem gira pela vida, pela nossa existência, e que nos traz também aqui hoje para falar daquilo que é o envelhecer, a forma como lidamos com o tempo a passar. Nem sempre são rosas, sabemos disso, mas há formas que podemos, enfim, que nos podem apoiar, tanto a nível da cosmética, como do exercício, da alimentação, do desporto, e que todos fazem a diferença num envelhecimento saudável, bonito e alegre. E tenho comigo duas fantásticas convidadas, que penso que todos também conhecerão bem, a Rita Ferro Alvim, empreendedora, criadora de conteúdos, fundou uma revista Tribo, fundadora do podcast da Caravana, e a doutora Sofia Couto Rocha, médica de medicina funcional e smart aging. E se calhar começo por si, doutora Sofia. O que é ser uma médica de smart aging e de medicina funcional? Antes de mais, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Nós há pouco em off falávamos, eu partilhava, aliás, uma sensação minha. Eu habitualmente, quase todas as semanas, tenho uma talk ou algum lugar onde de facto tenho que partilhar conhecimento. E hoje dizia que me sentia intimidada por este conhecimento ser maioritariamente para só mulheres. Apesar de trabalhar com muitas de nós todos os dias, é sempre intimidante. Nós somos muito mais, muito mais críticas, e isso é uma coisa muito boa. Eu acho que Smart Aging também é isso. É nós termos a capacidade, como profissional, aqui como profissional de saúde, como médica, de olhar para as pessoas de uma forma crítica, mas inteira. E é muito interessante perceber que, apesar da ciência evoluir muitíssimo a nível tecnológico, não é? Ou seja, nós cada vez mais, um médico de uma área tem que despender muitas horas para conseguir perceber muito bem dessa área. Aliás, um estudo de 2022 diz-nos que eram 29 horas por dia, até ver só temos 24, não é? Portanto, é sempre um desafio. Por outro lado, a ciência também nos está a mostrar que precisamos de ver o todo, de dentro para fora e de fora para dentro. E é um pouco isso que nós fazemos no Smart Aging. E o que é que faz no seu dia-a-dia? A sua consulta trata exatamente de quê? Então, nós gostamos muitas vezes de classificar isto como 5 pilares, mas eu aqui vou torná-lo mais fluido, ou seja, nós tentamos olhar para aquilo que são os nossos hábitos de vida, um pouco o médico em casa. Porquê? Eu posso ser muito boa ou não, mas espero que sim, muito boa naquilo que faço, mas eu estou com a pessoa durante um período muito específico de tempo, a cada 2 meses, a cada 4 meses, o período que for. Quem está verdadeiramente com cada um de nós todos os dias somos nós, e eu há pouco ouvia, e bem, os verbos que conjugam-se no eu primeiro, e esse eu é muito importante. Portanto, o que nós tentamos fazer é, com hábitos de vida, com ajustes alimentares, com ajustes de exercício, com aquilo que é, no fundo, o melhor sono, os melhores cuidados de nós próprios, passarmos o máximo de literacia e de conhecimento sobre estas áreas, adaptadas àquela pessoa naquele período de vida, e depois, claro, temos outros mecanismos de apoio, sejam eles manipulação hormonal, terapêutica hormonal, sejam eles, por exemplo, algumas áreas que precisamos de genómica, de mais informação para conseguir adaptar. Porquê? Porque realmente vivemos numa medicina de precisão e personalizada, e a única área verdadeiramente que cruza tudo isto, desde os hábitos de vida até esta parte muito de quem sou eu e em que fase da minha vida estou, é o Smart Aging ou a medicina funcional, como lhe quisermos chamar. Rita, conta-nos um bocadinho sobre ti também, porque acho que é importante dizer às pessoas o que é que hoje em dia, por exemplo, veste como uma pessoa multifacetada, com toda a certeza. Como é que tu própria te defines? E a pergunta seguinte será: como é que tu te vês ao espelho, com os dias a passar, os anos a passar, e que te relacionas com essa passagem do tempo? Muito obrigada, Clinique, obrigada por este evento maravilhoso. Não sei se me estão... Agora sim. Agora sim. Obrigada à Clinique por me convidar, por todos os dias cuidar de mim um pouco. Obrigada também a este evento maravilhoso, pensado por duas mulheres incríveis e que vem um bocadinho desmistificar
esta história, este drama da idade, que eu para mim, por acaso, não vejo tanto assim, e vivo muito em paz com as minhas rugas e com o meu envelhecimento. Acho que sou muito melhor agora do que fui até então, não é? Estava a dizer para eu me definir como profissional. Bem, eu fui como tu jornalista, quiseres, sim. Eu comecei no marketing, depois passei pela SIC Notícias para fazer entretenimento e depois acabei no jornalismo, um bocado de paraquedas, sem nunca saber o que é que... Nunca pensei que Também ia me aconteceu o mesmo, parar. E aprendi imenso e acho que foi uma ótima ferramenta, mas pronto, depois não fui muito feliz na redação, aquela coisa do dia-a-dia das notícias. Hoje em dia nem vejo notícias, na verdade. Portanto, não fui muito feliz, fazia-me rugas. Percebo, faz rugas. E então, pronto, depois acabei por sair, comecei esta coisa, tinha um blog, comecei a perceber que se calhar daria para fazer outras coisas fora e ser independente fora de ter um patrão e passar a ser a minha patroa, que tem coisas difíceis, também dá rugas. E pronto, e assim foi, e quando saí depois fiz a revista Tribo, foi um desafio incrível, e agora faço o podcast e as minhas redes sociais, sou criadora de conteúdos digitais, e o que eu percebi é que eu às tantas nem tenho profissão, o que eu gosto muito mesmo e que acho que a minha profissão é isso, eu gosto de ouvir as outras pessoas. E acabou por eu pensar, tipo, eu não vou me definir, nem vou pensar muito no futuro, se a minha profissão tem futuro, se não tem futuro, o que é que eu vou fazer daqui a 10 anos, porque se eu estiver no meu propósito de ouvir pessoas, eu vou estar bem. Vai estar bem. E hoje em dia acho que qualquer uma de nós ou qualquer um de nós, o facto de não termos de encaixar numa caixinha certinha, quadrada, acho que é uma das coisas bonitas da evolução, não só dos tempos como da medicina. Todos nós podemos ser aquilo que quisermos e reinventarmos ao longo dos anos. Lá está, eu também, após 25 anos de jornalismo em redação, em equipa, agora tenho o meu próprio projeto também, e também tenho as dores do empreendedorismo, mas não trocava pelos 25 anos passados atrás, que também foram excelentes e extraordinários, mas acho que cada fase da vida pode ser encarada com um novo otimismo. É mais um capítulo do nosso livro e que temos a oportunidade de escrever. Mas voltando ao envelhecimento, doutora Sofia, o que é que acontece exatamente na nossa pele? Eu sei que estamos numa plateia onde muitas pessoas saberão detalhes sobre as camadas da pele, sobre aquilo que acontece, mas vamos entrar um bocadinho aqui nas camadas interiores da pele. Nós ao espelho vemos surgir rugas, vemos surgir falta de firmeza, vemos surgir linhas. O que é que está a acontecer verdadeiramente no interior da nossa pele? Então, eu achei muito interessante o que a Rita disse sobre ouvir pessoas. A Rita podia ser médica, porque é exatamente isso que nós fazemos. Exato. E bem, não é? E deve ser assim. E a nossa pele, no fundo, é um ótimo órgão também neste sentido de interface com os outros. Porquê? É o órgão que tem maior contacto com o exterior e é um órgão de barreira. E nós muitas vezes esquecemos disto, ou seja, percebemos, claro, que temos um tema da transpiração, temos o tema da hidratação, mas ele efetivamente é uma barreira mecânica e não só mecânica, também química, que nos protege sobre a interação com o exterior. E como um órgão de barreira precisa de muitas características, não é? Eu costumo fazer imensas comparações com a pele, porque chamo-lhe sanduíche, digo que tem várias camadas, enfim. Importante para nós retermos é que temos 3 grandes camadas. A epiderme, aquela que nós entramos em contacto sempre, a derme, da qual ouvimos falar sistematicamente por todos os tratamentos e mais algum, e depois a hipoderme, ou uma área subcutânea, no fundo, que é onde nós guardamos a parte mais importante e mais frágil, não mais importante, mas mais frágil, que é, no fundo, a área toda nervosa e a parte mais densa de contacto com o nosso interior. Agora, quando pensamos em envelhecimento, cruzando aqui com este conceito, há 3 grandes coisas que nos podem acontecer com o envelhecimento. Assim, resumindo, ou temos manchas, ou temos falta de flacidez, ou temos rugas. E normalmente, e geneticamente também, estamos programados para ter 1 ou 2 destes 3. É muito difícil ter as 3 em alguém e, nesses casos, até devemos olhar melhor para esse caso. Só as mulheres ou homens e mulheres? Homens e mulheres. Homens Portanto, e aqui, mulheres. transversalmente, Manchas democraticamente, também. Okay. apesar deles muito dificilmente têm alterações na firmeza, na flacidez, e têm normalmente mais tardio, porque acabam por ter uma consistência, principalmente numa destas camadas, na derme mais profunda, na derme reticular, que é onde nós gostamos de ouvir também muitas vezes falar e associar a muitos tratamentos que têm ácido hialurónico.
acabam por ter esta área muito mais densa e, portanto, perdem a firmeza mais tardiamente. Mas temos sempre uma destas três. Agora, como é que elas acontecem? Há um componente muito importante e do qual nós muitas vezes nos esquecemos ou não temos acesso à informação, que é a parte genética, não é? Nós já temos uma programação e por isso é que muitas vezes, olhando para as nossas avós, para as nossas mães, para as nossas tias, conseguimos ter uma noção do que é que Já normalmente... conseguimos ver o que é que aí vem, ou o que é que pode vir. Exatamente, acontece. Atenção também, principalmente, aos elementos femininos do lado do pai. Sim. Porque nós sabemos que recebemos um bocadinho de material genético de um lado, um bocadinho do outro, ele junta-se e o que vem do lado do pai, garantidamente, é feminino. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Se formos mulheres, vou ver as tias e por aí fora. E por isso é que muitas doenças nós temos que prestar muita atenção aos elementos femininos do lado da família paterna. Ok. E com isto temos uma ideia. Depois, claro que, de acordo com aquilo que é a nossa genética, não é? Nós podemos trabalhar mais a prevenção. Se eu souber que tenho uma tendência a ter muito mais manchas, por exemplo, nós sabemos que as manchas podem ser causadas por N motivos, há alguns até que não têm nada a ver com envelhecimento, aliás, basta pensar no melasma da grávida, não é? Portanto, há outras causas para nós ganharmos manchas, mas elas estão muito associadas ao efeito elétrico, no fundo, ao efeito do sol, à fotossensibilidade. E aqui nós já sabemos, temos muitas manchas, o protetor solar para nós é assim o número 0 a qualquer momento da vida. Sim. Se nós temos uma tendência muito mais para a flacidez, aí temos alguma dificuldade maior, porque é talvez das áreas mais difíceis de tratar, independente de pensarmos em tratamentos internos, tratamentos tópicos ou tratamentos mesmo mais invasivos, é das áreas mais desafiantes, vou-lhe chamar assim, e aí temos que pensar muitas vezes naquilo que comemos, na forma como nos alimentamos e como nos nutrimos, mais do que como nos alimentamos. E, claro, esteticamente, a hidratação aí é core, porque se eu não estiver hidratada e não tiver capacidade de reter água numa dessas camadas, pensarmos numa sanduíche, o pão de cima é a epiderme, o pão de baixo é então a zona que afunda, temos que pensar aqui na parte do meio, não é? Essa tem que estar muito, muito hidratada, 30% a 70% de água, ela tem que reter muita água. Nós já vamos falar de ingredientes, porque eu vou deixar um bocadinho mais para o fim, porque eu acho que todas vão querer saber, todas e todos vão querer saber quais são os ingredientes que não podemos deixar de ter numa linha de cosméticos, hoje em dia com os avanços que a cosmética tem, o que é mesmo fundamental para nos dar essa tal hidratação. Rita, a tua rotina de beleza, define-nos assim um bocadinho os teus passos, acordas, tratas dos teus até há uns filhotes. anos era uma bandalheira. Sincera. Achava que não ia envelhecer. Claro, é clássico, não é? Não pensava muito nisso, mas é muito engraçado porque a primeira vez que eu também fui procurar alguma coisa foi com a Clinique. No outro dia contei esta história. Que giro. Porque havia uma senhora que estava numa perfumaria a fazer aqueles advisors, não é? E eu não sabia nada da minha pele, fui lá perceber a minha pele e depois fui ver até nas maquilhagens e lembro-me até hoje, porque eu queria me maquilhar de azul e verde histérico e ela disse-me que as minhas cores eram cores terra e eu fiquei toda chateada, mal sabia eu que hoje em dia Exatamente. só uso as cores terra, portanto a senhora estava certa. Era um presságio. Começaste a tratar da pele desde muito cedo, então? Não, claro que não. Não, ok, isso era só maquilhagem. Ok. Não, eu achava que... Eu sentia-me tão bem comigo própria e eu vivo tão o meu presente que em tudo o que eu fiz nunca pensei muito para além. Portanto, não fui muito certinha e mesmo depois quando eu saí em reportagem, maquilhava-me sozinha, dormia maquilhada, era péssimo, tudo mal, tudo o que não se deve fazer. E que hoje em dia já não fazes? Não, okay. Agora estou muito melhor e esta minha relação com a Clinique veio pôr-me um bocadinho mais certinha, porque agora olho para lá e digo, não, eu agora tenho que estar aqui bem, não posso estar agora a dar um mau exemplo. Tens os teus passos para então, cumprir no teu dia-a-dia. Não sou exagerada, não passo os meus dias em cuidados comigo, porque sou mãe de 13 e ando a correr, mas tenho os cuidados básicos e sou muito feliz e agora já criei aquele viciozinho de se não trato de mim de manhã e à noite, já há alguma coisa que não Sentes está diferença, bem feita. É como sair de casa sem lavar os dentes, parece que não e pega. obriguei-me a outra coisa que eu não fazia, como tenho uma tendência para andar um bocado a correr demais e os meus dias começaram a voar tão depressa e eu a sentir-me tipo, isto eu estou a ficar velha muito depressa, está a ser muito rápido, os meus filhos estão a crescer muito depressa e então comecei a ver onde é que eu posso atrasar o tempo. E uma das coisas é na própria rotina, que nós às vezes fazemos tudo a correr, até isso é em piloto automático. E eu, por exemplo, de repente nem sabia a que é que cheiravam os cremes que eu punha. Então agora aprendi a parar, a cheirar todos os cheirinhos. E portanto aquele momento é mesmo um momento, porque é muito diferente uma pessoa pôr só um creme ou estar
A cuidar de si, genuinamente a cuidar de si. Sim, super e a parar importante. e a deixar os sentidos todos virem Funcionarem. até nós. É um bocadinho uma meditação, eu acho, e que me obriga a parar um bocadinho, portanto já tornou-se um viciozinho. É engraçado dizeres isso porque eu ia um pouco ao encontro dessa questão com a doutora Sofia, perguntar-lhe a opinião dela sobre esta questão da rotina de autocuidados com cosméticos e da própria higiene diária ser algo que também beneficia a nossa autoestima, o nosso estado de espírito, e queria que falasse um bocadinho sobre se cientificamente isso é uma alegação que pode ser feita. Totalmente. Aliás, uma das grandes mudanças desta nossa fase atual da ciência é exatamente nós percebermos que a mente sobre o corpo tem um poder muito grande. E isto que a Rita acabou de dizer, não é? Do parar, do tomar consciência do cuidado que está a ter, nós não sabemos ainda as percentagens da importância, mas garantidamente que em breve saberemos isto com muito mais especificidade. E mais do que o próprio tratamento, a consciência da necessidade e do tempo para o próprio e do tratamento. Nós temos atualmente algumas iniciativas, nomeadamente no MIT, por exemplo, de engenharia e mesmo em Harvard, são novos núcleos de estudos, exatamente mente com outro eixo, mente, intestino, mente, pele, porque estes são dois, só por ironia, dos que estão a ser começados a estudar, porque se percebeu que o efeito é francamente muito grande. Aliás, na época Covid nós perdemos muito da informação, e até um pouco aqui com o tema das notícias, não é? Não partilhámos algumas das grandes descobertas desta nossa era, e algumas delas são exatamente isto, ou seja, a capacidade que a mente tem de condicionar o corpo. Eu tenho usado imensas vezes um exemplo de um estudo que é relativamente simples de explicar. Dois grupos heterogéneos, mas normalizados, ou seja, tentar não ter um viés, dois grupos de pessoas mais ou menos parecidas, ambas comem a mesma barra de chocolate. De um lado explicam que a barra de chocolate é saudável e que o que estão a testar é, na verdade, o sabor. Dizem que ela tem 100 quilocalorias, e do outro lado, outra barra de chocolate, a mesma, mas que tem 6.000 quilocalorias e que é efetivamente usada só para saber se é um sabor muito bom. A barra era a mesma. A seguir vão colher sangue e perceber o que é que são o efeito da barra em cada um dos grupos. E é incrível porque num dos lados realmente a insulina dispara, a glicose dispara, todas as respostas no fundo típicas de algo altamente calórico, e do outro lado não. E eles comeram exatamente a mesma coisa. Portanto, este tema da nossa consciência é muito importante. Não querendo ir muito longe, mas realmente este tema do cuidado. Se houver dois pontos que eu acho que todas nós devíamos ter tempo pelo menos para estes. Um é limpar a pele. E não é só para quando estamos maquiadas, porque é preciso perceber que esta camada exterior, a parte de cima do pão da sanduíche, não é? Esteve exposta a toda a poluição, normalmente a cada 27 dias troca as células todas, que já nem são células, são restinhos de células sem núcleos, ou seja, são partes mortas de nós, mas que nos protegem, e portanto é preciso limpar. E é outra coisa muito importante, exatamente no contexto do envelhecimento, pôr protetor solar. Se eu tivesse que escolher dois momentos-chave, estes são cruciais e transversais a todas nós, a todos limpeza nós. E a proteção solar. A limpeza e a proteção solar. Mas lá dentro, nós conversámos um bocadinho antes de vir para aqui, como é claro, e falámos de uma coisa muito interessante sobre a limpeza. E vou pedir para nos falar também aqui sobre isso. Falámos sobre os produtos micelares. É verdade. E que a doutora Sofia comentou que é um dos produtos que hoje em dia é mais utilizado para fazer a desmaquilhagem, mas que há aqui um passo que as pessoas não dão ainda, ou não estão tão bem informadas. Eu fico muitas vezes, acho interessante, porque é um tema que se fala muito hoje em dia, ainda bem, ou seja, nós praticamente, se fôssemos perguntar à nossa audiência, de certeza que tinham todos hábitos muito bons até, porque é verdade que nos interessamos pelo tema e é fácil aceder à informação, mas depois há aqui pequenos twists, que são pequenos mas grandes. No caso da água micelar, a água micelar tem umas queridas ajudas lá dentro, são as micelas, não é? Que adoram agarrar tudo o que é o lixo e guardá-lo com elas. E agora é como o nosso lixo em casa. Ele fica guardado num sítio, mas depois é preciso tirá-lo. Portanto, é preciso lavar a seguir a água micelar, seja com água termal, com água, com o que for, mas é preciso tirar esse lixo. E é um dos pontos normalmente não feitos e que causa mais impacto a seguir no que é o cuidado da pele. Exato. Portanto, não esquecer, quando se limpa o rosto com água micelar, a seguir temos que lavar o rosto para tirar as ditas micelas. Acho que é uma das muitas boas dicas que vamos levar daqui. Rita, no teu dia-a-dia e com a tua presença no digital, acho que passas um bocadinho aquilo que eu também sinto, e penso que muita gente se reverá nesta ideia de que a comparação sucessiva com a imagem das outras pessoas, aparentemente mais felizes, aparentemente mais bem ginasticadas, aparentemente em férias melhores do que as nossas. Como é que tu, que estás nesta área do digital desde muito cedo,
como é que tu geriste isso com a tua própria autoestima? Também és mãe de um rapaz, 2 raparigas, e como é que tu incutes em ti e neles a autoconfiança e a segurança para não sermos impactados negativamente por esta pressão e comparação que, sobretudo, as redes sociais nos infligem? É engraçado, eu estava a pensar quando vinha cá o que é que eu podia trazer de novo pelo lado que eu estou e exatamente para ouvir pessoas percebi que uma das coisas que as pessoas hoje em dia mais sentem, e até mais do que a crítica dos outros, como estávamos aqui a falar, é a autocrítica. E há muita gente que não gosta mesmo, ou que tem alguma dificuldade em dizer, eu não conheço muita gente que diga, eu gosto de mim. E é muito importante. E estavas a dizer como é que eu lido, eu acho que como eu gosto de mim, e isto, se calhar em Portugal é um bocado visto como que a ganda convencida, ela gosta dela própria, não é? Mas acho que é muito importante, e se calhar já disseram aqui muitas vezes, mas eu acho que é mesmo a base. Podemos fazer tudo o que quisermos, 1000 tratamentos, alimentação, 1000 cirurgias estéticas, tudo. Se nós não gostarmos de nós nunca vamos estar não é, felizes e satisfeitos connosco. E depois, quando partimos para uma rede social, se não estamos felizes connosco, bem, começamos a olhar para tudo à nossa volta como muito melhor do que nós. Não é? Nunca estaremos à altura das miúdas todas novas. Bem, eu tenho concorrência por todo o lado. As miúdas só surgem, parecem cogumelos, miúdas novas com peles lindas, cabelos maravilhosos, parece que saem da cama para um desfile. Portanto, o que eu faço comigo, se é que eu posso dar algum conselho, lá está, é tomarem tempo para vocês, para gostarem de vocês. Comecem pequenino, a dizer o que é que eu gosto em mim, não é? Pequenas coisas. E um dia se tornará grande. A crítica vai sempre existir e vai sempre... Sempre existiu, não é? Mesmo antes desta pressão do digital. Por exemplo, o digital tem coisas muito boas, não é? Tem só isso. Nunca houve tantas partilhas da realidade como hoje em dia. Há atrizes a mostrarem estrias, pós-partos. É verdade. 1000 situações que antigamente uma pessoa abria uma revista e não havia e isso era nas tudo revistas. Perfeito, Eram todas manequins, tudo produções incríveis. E hoje em dia não, temos os dois lados. Temos a atriz linda e maravilhosa que aparece sempre bonita, mas depois que vem dizer que ficou feita num 8 no pós-parto. E que mostra o seu lado real, o seu corpo real, a cara sem maquilhagem. Eu não acho isso tudo das redes sociais. Claro que depois mostra pessoas maravilhosas, mas também já havia na televisão, nas novelas, nas revistas, é verdade. Revistas, em todo o lado. É verdade. Acho que temos também tirar o bom e perceber e ver esse lado. Olha, esta partilhou este momento mais sensível dela, mais difícil, que bonito. Essa vulnerabilidade é muito... vulnerabilidade. Sim, a vulnerabilidade, não é? Sim. É uma coisa maravilhosa e acho que todos devíamos fazer no nosso núcleo, porque começa esta onda, eu acho que estamos numa nova era, nos mostrarmos como nós somos, a nossa essência, procurarmos a nossa essência, o nosso propósito, procurarmos os nossos pequeninos momentos que nos tornam melhores pessoas. Por isso, há todo o outro lado mal, mas se nós todos olharmos um bocadinho para o bom e todos fizermos um bocadinho no nosso núcleo, com as minhas filhas, com o meu filho, porque hoje em dia os rapazes também sofrem disso. Não é sim, claro. Só as meninas. Cada vez mais. Sim, hoje em dia os rapazes preocupam-se muito com a beleza. O meu pai era um bocado convencido, na verdade, mas não punha cremes. E hoje em dia o meu filho tem perfume, vai para a escola de perfume. Tem essas coisas e tem 12 anos. Sim. Portanto, eu reparo que estamos numa nova era e os homens também... A esse respeito, doutora Sofia, o que é que sente em consulta e no ambiente de clínico a evolução dos homens na cosmética? Sente, não é? É visível que há uma evolução. Imenso. E eu acho que não só na cosmética, mas no preocupar-se com o bem-estar e com o envelhecimento, ou seja... E com a saúde da pele, não é? Não é só pela aparência, é verdadeiramente a saúde. É muito interessante que eles começam muitas vezes mais cedo. Quando eu penso em pessoas que sigo, homens e mulheres, tenho muitas mulheres mais novas, claro, mas tenho muitos homens mais novos. Alguns vieram porque a mulher, a namorada, porque o amigo, porque a mãe, porque alguém diz, eu sou seguida neste contexto e por aí. Mas a verdade é que já vêm com uma
uma literacia e com um conhecimento muito aprofundado, e mais do que isso, normalmente cumprem muito aquilo a que se propõe. Este sim é um traço interessante de personalidade. São mais bons alunos do que quem as procura, mulheres. cumpre depois. Sim, e eu não sei se tem, depois aqui podíamos ter toda uma sessão sobre isto, sobre ter mais tempo, disponibilidade mental, não sei. Mas que é verdade que, por norma, quando há compromisso, o avançam, sim. E a outra parte é que muitas vezes aqueles que se dedicam a vários desportos e que nós acabamos por seguir, porque aqui em medicina funcional há muito este tema também da otimização da capacidade muscular e por aí, acabam por ter esta exposição muitas vezes no exterior, porque muitos são desportos de exterior. E, por exemplo, o protetor solar, que era algo que eu tive anos para convencer o meu pai a pôr no golfe, anos para convencer. Agora, como também já temos outras versões, não é? Versões muito mais líquidas e que com as barbas corre bem, etc., eu não tenho que dizer duas vezes. Portanto, é preciso protetor solar, ponto. Sim, as pessoas já tomaram consciência de que o protetor solar, vamos aqui dizer, é para usar todos os dias, mesmo que não se vai para a rua, mesmo que se fique em casa a trabalhar, a luz azul dos ecrãs dos computadores ou dos telemóveis tem um efeito de envelhecimento e, portanto, o protetor solar deve ser aplicado todos os dias e um mínimo de fator. Então, eu aqui, eu sei que conceptualmente, e muitas vezes os estudos vão acima de 30, o que nós sabemos hoje em dia é que para ter um efeito mais interessante ou minimamente interessante é os 50, porque assumimos também outra coisa, que nós também quando estudamos os protetores e a aplicação sabemos que a capacidade de proteção vai à volta de 50% dos raios que nos atingem. Portanto, se nós formos baixar muito o fator de proteção ou o tempo a que o temos que colocar mais vezes é muito maior e ninguém faz, ou então acabamos por estar muito mais expostos. Portanto, 50 é simpático. Sim. Rita, és cumpridora com a proteção solar? Agora sou muito, até porque a minha família tem muita tendência a problemas graves de pele, e então sou muito. E os meus filhos são branquinhos, estou um bocado histérica até com isso. Sim, tu estás muito ao ar livre, é muito frequente vermos nas caminhadas, de bicicleta, assim. Na praia, vivo ao pé da praia, portanto sempre faço caminhadas. Mas agora sou muito cumpridora e uso todos os dias e com os meus filhos. Estou contente sou muito chata, mas não sei como é que isto vai ser, que a adolescência é difícil, mas pronto, tem lá sempre o gravador a dizer protetor solar. É o tal hábito, é fazer passo. Essas asneiras de querer estar queimado e bronzeado, a achar que não usar protetor solar se bronzeia mais rápido. E acaba por durar muito menos tempo, até está muito menos hidratado, é feito muito mais à pressa, é como tudo, não é? À pressa não dura tempo. É a minha estratégia dizer isso, olha que dura mais se fores com protetor. Exatamente. E temos um truque para adicionar ao fator de proteção solar, quando falarmos dos ingredientes, que eu espero que estejam todos ainda aqui para ouvir falar dos ingredientes que temos de usar, vai haver um desses ingredientes que é fundamental e que vai potenciar a ação do protetor solar, portanto, creio que vamos ter todos muita vontade de saber isso. Doutora Sofia, os procedimentos de medicina estética tiveram uma evolução e um boom gigantesco nos últimos anos, temos visto isso a evoluir de uma forma. Há 10 anos atrás, toda a gente tinha medo de ir a um consultório e ficar, enfim, com uma aparência que não era natural, era exagerada, parecia artificial. Hoje em dia já começamos a ver a medicina estética a ser feita de uma forma em que, de facto, os resultados são naturais e, de facto, podem ser não só preventivos, como, de facto, também podem contribuir para aumentar a autoestima e o nosso desejo de prolongar um rosto mais jovem ou o corpo mais jovem durante mais tempo, mas nunca irão verdadeiramente substituir os cosméticos. É como tudo, é o exercício, é a alimentação, é a proteção solar. Era ótimo se fosse assim, não é? Exato. Um momento e já estava. Não, claro que é apenas mais uma das ferramentas que são conjugados. Eu acho que hoje em dia nós temos a sorte de viver uma época em que temos N formas de fazer, de nos melhorarmos. Uma delas, primeiro nos conhecermos, que já começa a ser aqui um ponto muito bom. A autovalorização e a autoestima. Se não nos conhecermos é difícil perceber o que é que valorizamos, o que é que gostaríamos de manter, o que é que nos queremos como foco, não é? E eu acho que isto é um ponto muito importante, a autoconsciência. A segunda parte, conseguimos tudo o que vale a pena é a longo prazo. Eu muitas vezes, quando falamos, por exemplo, de suplementação alimentar, é muito comum as pessoas perguntarem, mas eu tomo isto durante um tempo e depois posso terminar. Até é associado agora, por exemplo, ao prolongar de um bom bronze, os beta-carotenos e por aí fora, e é só durante este período. E a verdade é que eu faço muita analogia com a comida, não é? Era bom se nós comêssemos no início da semana, para as pessoas que são mais aceleradas e até não gostam tanto assim de comer, e já estava. Não é isso que acontece. Não é? É comida de astronauta, em cápsulas, não é? Mas é todos os dias
dias com consistência. Mesma coisa com tudo o que são tratamentos tópicos. Eu, se quero hidratar, eu não posso hidratar num dia imenso, fazer máscaras, ficar imenso tempo ali a relaxar e depois não fazer absolutamente mais nada os outros dias. Sim. Os tratamentos estéticos é a mesma coisa. Sim. Já há muitos que, no fundo, o que pretendem é manter ou prevenir o envelhecimento, ou seja, não mudam sequer a dinâmica ou a dimensão da nossa face, ou seja, não estamos a falar de um aumento de lábios ou de... Não, e sim manter a dinâmica atual, a mímica atual, por aí fora, mas também se não forem acompanhados todos os outros cuidados, seja de dentro para fora pela alimentação, exercício, seja topicamente com determinados cuidados, nós não conseguimos manter os efeitos. Por Portanto, si eles só, são nada funciona de forma isolada. Não, de todo. Rita, qual é a tua relação com esta ideia da medicina estética? E eu posso dar primeiro o meu testemunho. Eu só aos 48 é que me atrevi a experimentar pela primeira vez o bendito do Botox e atualmente faço uma vez por ano, 2 vezes por ano no máximo, só para reduzir aqui a ruga teimosa que me dava sempre um ar cansado e mal disposto. Nunca fiz, não quer dizer que não venha a fazer, mas sempre na ideia de ter uma aparência natural, mas também de prevenir o agravamento das rugas que já existem, e estou muito contente com os resultados que tenho tido. E não ponho de parte experimentar outras coisas, enfim, não gosto de exageros nem de resultados poucos naturais, mas não ponho de parte experimentar outras coisas. O que é que tu tens a partilhar sobre isso? Eu sou uma maricas, começo a fazer isto. Eu também era. Eu fiz a blefaroplastia, porque a minha família... Blefaroplastia. Blefaroplastia. Fiz isso, que é tirar aqui um bocadinho, porque a minha família tem assim os olhos, tipo, parece aqueles cães assim... Os Hustle, não é? Começa tudo aqui. Tinhas as pálpebras descaídas, pronto. Assim, tipo cãozinho Hustle, e pronto. E então já estava tipo a chatear-me a visão. Claro. E tirei um bocadinho, mas fui tão chata, porque não queria tirar a marca da minha família, que é tudo os olhos assim. Então tive que chatear o médico, porque não podia tirar tudo, tinha que é mais difícil. Claro. É mais fácil, pronto, limpa tudo, não sei o quê. Mas eu disse, não, tenho que me deixar um bocadinho daquela genética. Por isso eu não tenho nada mesmo contra quem faça, nada. Acho que sou mesmo a favor das pessoas. Lá está, é caso a caso, conforme aquilo que a pessoa necessita para se sentir melhor. Tenho a ruga do cansaço e do mal disposto. Ainda não me aventurei, não sei se me vou aventurar, fiz isso apenas. Fiz outra coisa estética que foi da diástase, mas não é cara, não é? Porque foi pós-gravidezes. Que os meus músculos não fecharam. Portanto, foi tudo, como é que se diz? Não é funcional, funcional, mais funcional, mas não ponho de parte e desde que me sinta bem, que as pessoas se sintam bem. É exatamente o que ambas dizem neste sentido de sentir-se bem, não é? E eu acho que nós aqui também, até os profissionais, temos de separar muito bem o que é um desmorfismo, não é? Aquela ideia equivocada de quem somos e muitas vezes aquela ideia do eu quero ser assim e... Não, é o que nós queremos ser, como é que nós nos queremos sentir a olhar ao espelho, não e como é que fazer nos sentimos por bem, nós, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Até acho que pode, e vê-se, não é? Muitas pessoas que estão tão viciadas e no fundo nunca estão contentes porque elas não estão contentes com elas. Exatamente. Portanto, nunca vai ser isso. Que é uma doença, ou seja, isto é importante dizer, não é? Que estamos a falar muitas vezes de doença já, ou seja, e muitas vezes nós, na parte mais mental nós temos dificuldade em classificar, não é? Em dizer o que é uma variação do normal e o que é doença, mas eu acho que parte de todos nós ter esta consciência de que algo que não nos deixa felizes e não nos deixa ter a vida normal, a fluir normalmente, nós devemos procurar ajuda. E muitas vezes este exemplo é um exemplo clássico e que se vive cada vez mais, e aqui muito porque começamos a fazer muitas comparações, não é? Comparações muitas vezes irreais e acabamos por não querer ser o que somos. Exato. E isso é um ponto viver a vida muito dos importante outros. diariamente. Enfim, nas camadas mais novas isso então é preocupante porque querem construir uma vida ou uma realidade que não é de facto alcançável. É uma utopia. Ainda bem que muito amante das minhas rugas e quando as pessoas me falam, não querias fazer aí alguma coisa, eu digo, tens rugas ou não sei o que, eu digo, é de me rir. Eu eu passo o dia a rir, uma história. Então eu faço rugas de me estar sempre a rir. As rugas contam uma história e isso é bonito também. São as rugas de mímica feliz. Sentimos bem com as rugas, acho que Claro. Venham elas,
mas sempre com aquele cuidado não invasivo, não é? Os cremezinhos, acho que isso faz-nos sentir sempre melhor. Até por uma perspectiva funcional, não é? Continuar a ter tudo aquilo que nos marca como sendo nós próprios, não é? Claro. E esta mímica que falou, por exemplo, é muito importante. Aquelas pessoas que riem muito com os olhos, o caso da Rita, não é? Sim. Se a Rita deixar de rir com os olhos, deixa de ser a Rita. Exato. Passa a ser Eu ia irreconhecível. fazer novas rugas. Eu ia dar, depois Ias fazer novas rugas. Elas voltavam todas. Ingredientes. Então vamos lá, doutora Sofia. Fala-se muito de muita coisa, não é? Falam-se dos ácidos, do retinol, o ácido hialurónico, vitamina C, fala-se de muita coisa. O que é que nós temos de procurar ter numa linha de cosméticos que realmente faça diferença, que faça bem à nossa pele, pela saúde da nossa pele, pela aparência da nossa pele e bem à nossa autoestima pelo caminho? Então, há um ponto que eu acho que tem que começar antes de tudo o resto, que é, e voltamos ao mesmo, que é sabermos como é que é a nossa pele, voltando ao como é que eu sou. Porque nós somos todos diferentes, e ainda bem, e isso, hoje em dia, com a capacidade tecnológica também que temos e da ciência, nós podemos avaliar a nossa pele, podemos saber qual é o nosso grau de hidratação, como é que é a nossa pele, se é, muitas vezes nós autoclassificamos, a minha pele é mista, a minha pele é seca. A minha pele varia ao longo do ano, varia ao longo do meu ciclo de vida, inclusivamente, não é? Da forma como eu estou emocionalmente, da forma como eu dormi, do sítio, do país onde eu vivo, se estou num país muito mais frio e mais seco, se estou num país muito mais úmido. E toda esta variação tem que ser incorporada em tudo. Então nos meus suplementos. Ter cremes para tudo. Temos de ter cremes para tudo. Não, e este ponto, muitas vezes nós acabamos por normalizar, não é? E nós somos tudo menos normalizáveis. E essa é uma das magias da magia de sermos individuais, não é? E momentos individuais. Por isso é que hoje, com a tecnologia, como dizia, não é? Podemos ver a nossa hidratação, podemos ver, por exemplo, até quais os cosméticos. Há imensos instrumentos de inteligência artificial com um grau de sensibilidade e de especificidade muito alto. Eu queria perguntar qual é a melhor maneira de se fazer o diagnóstico. Obviamente, ao balcão de todas as ótimas marcas, como por exemplo a Clinique, existem ferramentas de diagnóstico muito interessantes que já permitem fazer uma análise muito aprofundada. Essa é uma das formas de fazermos quando esse nós diagnóstico. descartando aqui tudo o que é patologia e doença, e eu acho que aqui a dermatologia e a estética são muito importantes na perspectiva do médico, ou seja, tem que se avaliar e perceber, mas quando falamos desta interação do que é que eu vou comprar, estas ferramentas hoje em dia têm uma capacidade brutal, portanto nós já não temos que ter aquela desconfiança tão grande do mas isto é mesmo real, isto é mesmo bom. A capacidade dos algoritmos hoje em dia para nos ajudar neste tipo de áreas é enorme e o reconhecimento de imagem então ainda mais. Quando estamos a falar de pele, muitas vezes falamos em profundidade, é verdade, mas aí tratamos muito mais com a boca do que aquilo que, no fundo, a água que bebemos, os suplementos que ingerimos e por aí fora. Quando falamos de superfície, então aí é muito mais fácil com estes instrumentos. Se nós pensarmos no agora e pensando naquilo que disse no início, ou rugas, ou manchas, ou flacidez, há talvez 3 ou 4 ingredientes que eu acho que são muito interessantes. O ácido hialurónico é um incontornável, não é? Nós estamos na fase dos ácidos hialurónicos, todos os tipos e mais alguns. Os reticulados, os não reticulados e por aí fora. Alto peso molecular, baixo peso molecular. Exato. Eles muitas vezes, quando falamos de alto peso e de baixo peso, é muito mais importante quando falamos de injetáveis, não é? Quando falamos de coisas que vamos colocar, mesmo que não sejam de aumentos de qualidade da pele, mas mais para pensarmos na dermo, em que zona é que eu quero da dermo injetar, na que guarda mais a água e é mais reticular e é mais profunda ou na zona mais superficial. Portanto, aí, quando nós falamos topicamente, eles são todos interessantes. Os reticulados, temos que saber uma coisa, que é eles retêm mais água e parte fulcral do que nós queremos para a função do ácido hialurónico é reter água. Portanto, um reticulado tem sempre aqui um interesse maior, independentemente de falarmos de uma pele mais jovem ou uma pele mais madura. Quando pensamos em ácidos ou em produtos que quimicamente vão criar aqui uma abrasão, que no fundo é aquilo que eu falava no início, nós trocamos de pele a cada 27 dias, portanto nós falamos das cobras, mas na verdade é cada 27, 28 dias trocamos a pele toda de superfície. O nosso ciclo é tudo 28. Exato, é a lua. Já estou a ver, já estou a ver. É a lua. É o magnetismo a que estamos expostos, é uma possibilidade, aliás, também há estudos nesta área muito interessantes e não é em vão que os nossos ciclos muitas vezes têm estes ritmos, mas acabamos por ter aqui o ponto da renovação solar muito importante. Portanto, a vitamina C é super interessante. Quando pensamos em ácido retinóico, que é a versão ativa do retinol, muitas vezes temos estas dúvidas, não é? Nós temos versões que depois se mudam na pele e ficam ativas e outras que já vêm ativas. São muito interessantes para isto. Atenção também à frequência com que a nossa pele a tolera. Se começar a ficar muito vermelhinha, é melhor nós reduzirmos a frequência e intercalamos fazer com aqueles dias alternados. Exato, 2, 3 vezes por semana. O cycling, que se fala tanto hoje em dia.
ou no verão, por exemplo, Sim. que temos ali um Isto já bocadinho está mais. muito à frente para mim. Mas às vezes Depois vou tirar notas. é fácil quando nós pegamos em 3 ou 4 produtos que estão ali e vamos nos conhecendo, não é? Ok, estou muito desidratada, estou numa pele muito seca, então agora vou fazer uma semana deste. E depois vou trocando. Como com a alimentação, diria Como com a também, alimentação, não é? tal Exatamente, e qual. experimentamos um alimento, Como eu vemos tirei o glúten. o tolerante, Exato. tiraste o glúten, Exato. exatamente, isso é muito importante. Exato. Na parte dos protetores solares, e que há bocado falámos Exato. disto antes, por isso é que eu acho interessante partilhar, nós estamos a ser agredidos todos os dias, não é? Pela parte não só solar, ou seja, não só da fotossensibilidade e da fotoagressão que no fundo estamos a ter, mas pela poluição e por tudo aquilo que vamos tendo. Portanto, é normal que haja os famosos radicais livres, que já toda a gente ouviu falar, aqui a viverem na nossa pele. Portanto, se nós juntarmos ao protetor solar... Aqui é que é o tal truque, atenção. Exato. O antioxidante, temos aqui um boost muito maior, ou seja, por exemplo, uma vitamina uma C, vitamina C aplicada e um diariamente com o protetor protetor solar por cima, ele agradece potencia e potencia a proteção solar, estamos a aumentar a capacidade e a diminuir o efeito de fotossensibilidade e as manchinhas da pele e as rugas e a capacidade, e estamos a melhorar a nossa pele a renovar-se. Eu acho que estes dois, se estivessem lá nesta parte de renovação, seriam importantes. O retinol, a vitamina Muito C. bem. E depois há imensa, a vitamina A, a vitamina E, tanto oralmente em suplementação organizada e dirigida, como topicamente, têm benefícios muito grandes. Muito bem. Eu queria continuar, tinha aqui mais perguntas, mas já vi que o tempo já acabou, portanto acho que também rematamos muito bem aqui com os ingredientes que devemos ter na nossa bolsa de cosméticos. Agradeço muito a todos terem ficado a ouvir-nos aqui até ao fim. Agradeço à Women Aging Summit ter proporcionado este momento onde podemos desmistificar e falar com naturalidade e normalidade desta coisa bonita que é envelhecer, e obrigada à Clinique por ter organizado este painel e, obviamente, obrigada às convidadas também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.